Continuando então o capítulo 6, essa é a parte 2 do vídeo, eu vou deixar a parte 1 no box de informações. Considerações especiais para ferramentas de execução dos testes e de gerenciamento de testes. Ferramentas de execução de teste. Requerem um esforço significativo para obter benefícios. Isso aqui tem bastante a ver com, às vezes o material é um pouco repetitivo, tem bastante a ver com a questão dos riscos, pela automação. Eu vou ter aí um prazo de médio a longo para que eu tenha de fato um verdadeiro benefício, ao usar uma ferramenta de execução de teste. Capturar testes gravando ações manuais de um testador pode gerar scripts instáveis quando ocorrerem eventos inesperados. Os scripts gerados exigem manutenção contínua à medida que a interface do usuário evolui. Então, quando eu uso tipo um Selenium IDE, onde eu gravo as ações manuais do testador e isso gera um script, segundo o que o syllabus me diz, essa geração de script pode gerar um código instável quando ocorrem eventos inesperados. Esses scripts eles exigem uma manutenção contínua de acordo com a evolução da interface. Uma abordagem de teste baseada em dados separa as entradas de teste e os resultados esperados, geralmente em uma planilha, e usa um script de teste mais genérico que pode ler os dados de entrada e executar o mesmo script de teste com dados diferentes. Os testadores que não estão familiarizados com a linguagem de script podem, então, criar dados de teste para esses scripts pré-definidos. Então, eu vou ter uma planilha ali com os dados de entrada e com os dados de saída que eu espero. Então, esse script vai ler esses dados de entrada, usar esses dados de entrada, na verdade, e depois vai comparar se o resultado obtido foi de acordo com o resultado que está na minha planilha como sendo esperado. Então, vou ter uma planilha ali com duas colunas, uma de... por exemplo, se eu usar aquele exemplo lá da soma de dois números lá do capítulo 1, que eu dei de exemplo no primeiro vídeo do canal, eu teria três colunas. Eu teria uma coluna com valor 1, uma coluna com valor 2 e outra coluna com o valor esperado. Então, se eu tiver o valor 1 igual a 3 e o valor 2 igual a 3, o resultado esperado vai ser 6, um sistema de soma. Então, esse script vai usar esses dados 3 e 3, e depois de usar esses dados vai comparar se o resultado foi o 6 que está lá na planilha. Então, essa seria uma abordagem de teste baseada em dados. Então, se o testador não sabe programar, ele pode preparar, então, essa planilha aí com os dados para ser usado por esse script. Depois eu tenho uma abordagem de teste orientada por palavra-chave. Um script genérico processa palavras-chave descrevendo as ações a serem executadas, que então chamam os scripts de palavra-chave para processar os dados de teste associados. Os testadores, mesmo que não estejam familiarizados com a linguagem de script, podem então definir testes usando as palavras-chave e os dados associados, que podem ser adaptados para o aplicativo que está sendo testado. Então, aqui, pelo que ele me fala, me dá a ideia de que existe uma abstração na linguagem, que eu não utilizaria um Java, por exemplo, enfim, JavaScript, enfim, independente da linguagem lá que a ferramenta utiliza, eu utilizaria uma abstração, umas palavras-chave que me fariam com que eu não tivesse algo mais alto nível, Algo que eu não precisaria saber linguagem de programação. Eu utilizaria palavras-chave, essa palavra-chave chama o meu código
e aí sim executa o que tem que executar. Então, se o testador não tem familiaridade, ele pode fazer pode usar essa abordagem de teste orientado por palavra-chave e também vai preparar os dados da mesma forma do que a abordagem anterior de teste baseada em dados. A última consideração sobre ferramentas de execução de testes seria as ferramentas de teste baseado em modelo, como um diagrama de atividades. A ferramenta de teste baseada em modelo interpreta o modelo para criar especificações de casos de testes que podem ser salvas em uma ferramenta de gerenciamento de teste ou executada por uma ferramenta de execução de teste. Essas ferramentas de teste baseada em modelo, ele chama de modelo um diagrama UML, que ele é dado como exemplo como um diagrama de atividades. Então, na teoria, tu criaria ali um diagrama de atividades e um programa, uma ferramenta, né, de teste baseado em modelo, e interpretar esse teu diagrama de atividades e com base nele ia gerar os casos de teste. Claro que deve ter assim uma sintaxe específica para te seguir e isso ser transformado em casos de teste, né? Mas essa é a ideia das ferramentas de teste baseado em modelo. E algumas, além do caso de algumas desses casos de teste se transformam nos próprios scripts, né, de execução de teste. Então, eu teria essa integração entre essas duas ferramentas. Agora, as considerações especiais sobre ferramentas de gerenciamento de teste. As ferramentas de gerenciamento de teste geralmente precisam interagir com outras ferramentas ou planilhas, pelos seguintes motivos: para produzir informações úteis em um formato que atenda às necessidades da organização, aí acho que por uma questão de padronização, né? Manter a rastreabilidade consistente para os requisitos em uma ferramenta de gerenciamento de requisitos. Então, se eu estou usando uma ferramenta de gerenciamento de requisitos, eu vou ter uma rastreabilidade entre o requisito, né, e o meu teste. Acho que é isso. E por último, para vincular informações de versão do objeto de teste na ferramenta de gerenciamento de configuração. Isso aqui, quando a gente pensa em gerenciamento de configuração, embora tenha falado lá no capítulo 5, se eu não me engano, sobre gerenciamento de configuração dentro do contexto de testes, quando a gente pensa em gerenciamento de configuração, geralmente a gente pensa em ferramentas de versionamento de código, né, tipo o Git, o Tortoise. Então, que justamente faz controle de versão, né? Então, seria para essa questão de versionar o objeto de teste, aí, o sistema, enfim, o que tu está testando. Agora, o próximo tópico seria o uso eficaz de ferramentas. Principais considerações para a escolha de ferramentas. Avaliação da maturidade da organização, seus pontos fortes e fracos. Identificação de oportunidades para um processo de teste melhorado, suportado por ferramentas. Compreensão das tecnologias usadas pelos objetos de teste a fim de selecionar uma ferramenta que seja compatível com essa tecnologia. As ferramentas de integração contínua e construção já em uso dentro da organização a fim de garantir a compatibilidade e integração de ferramentas. Avaliação da ferramenta contra requisitos claros e critérios objetivos. Considerações sobre se a ferramenta está ou não disponível e por quanto tempo ficará em um período de teste gratuito. Avaliação do fornecedor, incluindo treinamento, suporte, aspectos comerciais ou suporte para ferramentas não comerciais, ferramentas de código aberto. Identificação de requisitos internos para treinamento e mentoria no uso da ferramenta. Avaliação das necessidades de treinamento, considerando as habilidades de teste daqueles que estarão trabalhando diretamente com a ferramenta. Consideração de prós e contras de vários modelos de licenciamento, comercial ou open source. Estimativa de uma relação custo-benefício baseada em um caso de negócios concreto.
Como etapa final, uma prova de conceito deve ser feita para estabelecer se a ferramenta funciona efetivamente com o software em teste e dentro da estrutura atual, ou, se necessário, para identificar as alterações necessárias para que a infraestrutura se adapte à ferramenta de forma eficaz. Então tem toda a questão de tu avaliar a própria organização, né, se ela é madura o suficiente, se ela está preparada para usar aquela ferramenta, se a ferramenta que se pretende utilizar é compatível com as tecnologias utilizadas, se vai ter que fazer alguma modificação de processo para usar aquela ferramenta, não só de processo como de infraestrutura também para suportar aquela ferramenta. A questão de se existe um período de teste gratuito, qual é esse período para te não testar, testar a ferramenta, mas não testar no sentido de procurar defeitos, mas sim no sentido de provar a ferramenta, né, digamos assim. Então tem toda essa análise que é necessária fazer e como etapa final fazer aí uma prova de conceito. O próximo tópico é projeto piloto para introduzir uma ferramenta em uma organização. Os objetivos são obter conhecimento aprofundado sobre a ferramenta, entendendo seus pontos fracos e fortes. Avaliar como a ferramenta se ajusta aos processos e práticas existentes e determinar o que precisaria mudar. Decidir sobre a forma padrão de usar, gerenciar, armazenar e manter a ferramenta e os recursos de teste. Por exemplo, decidir sobre convenções de nomenclatura de arquivos de teste, selecionar padrões de codificação, criar bibliotecas e definir a modularidade dos conjuntos de testes. Então aqui é um padrão, né, para que todo mundo utilize a ferramenta da mesma forma, para que o processo ele seja padronizado, né. Se é uma ferramenta de automação de teste, sei lá, e aí tu define que todo mundo vai codificar em inglês. Então é importante que todos os testes sejam escritos em inglês, para que o processo seja padronizado mesmo, de uma forma geral, né? Avaliar se os benefícios serão alcançados a um custo razoável, ou seja, o esforço para te alcançar o benefício vale a pena, tu tá com esse tempo todo, tu pode investir X para essa ferramenta, talvez tu não tenha esse tempo, né? Tempo é dinheiro, para investir, para alcançar os benefícios, então é importante avaliar essa questão. E por último, compreender as métricas que você deseja que a ferramenta colete e relate e configure a ferramenta para garantir que essas métricas possam ser capturadas e relatadas. Então, se eu quero saber, sei lá, se para minha empresa é importante taxa de defeitos, será que essa ferramenta me dá uma taxa de defeitos? Então, eu preciso também configurar para que eu consiga coletar essa métrica que eu desejo. Fatores de sucesso para ferramentas. Fatores de sucesso para avaliação, implementação, implantação e suporte contínuo de ferramentas dentro de uma organização incluem estender o uso da ferramenta para o resto da organização de forma incremental, ou seja, não vai sair todo mundo usando a ferramenta direto, então o uso ele deve primeiro iniciar em pequenos grupos, equipes, enfim, e se estendendo de forma incremental. Adaptar e melhorar os processos para se adequar ao uso da ferramenta. Então, né, talvez o processo de teste tenha que sofrer alguma modificação para que essa ferramenta possa ser implantada com sucesso. Fornecer treinamento, capacitação e orientação para os usuários das ferramentas. Então, eu preciso que essas pessoas saibam utilizar a ferramenta. Então, é importante treinar essa pessoa, orientar, né, dar o suporte para que ela utilize a ferramenta da melhor forma possível. Definir as diretrizes para o uso das ferramentas, então, né, como que essas ferramentas devem ser utilizadas. Implementar uma forma de coletar informações de uso real da ferramenta. Aí tem um feedback, né, de uso da ferramenta aí com as equipes. Usar e beneficiar-se da ferramenta de monitoramento. Fornecer suporte aos usuários de uma determinada ferramenta, que acaba tendo relação com aquilo que já foi dito antes, né, de dar
a orientação e treinamento para os usuários e, por último, reunir lições aprendidas de todos os usuários, que também acaba tendo relação com essa questão de coletar informações do uso real da ferramenta.